Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larrive Dica. Nós estamos aqui no canal Pelos Caminhos da História. Hoje a nossa videoaula é sobre a Revolução Industrial. Assunto muito, mas muito importante mesmo, para que a gente possa compreender um pouco melhor como que se deu a formação do mundo contemporâneo, do período contemporâneo, dos fatos que ocorreram nesse período, como por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a formação desse mundo industrializado capitalista que nós vivenciamos na atualidade. A Revolução Industrial é muito importante para isso. Bom, a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que ocorreram no continente europeu nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e também a utilização das máquinas, da maquinofatura. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia apenas aquilo que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo esse processo produtivo. No século XVIII, países como França e a Inglaterra já possuíam algumas manufaturas. Essas manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente. Entretanto, esses artesãos eram subordinados ao proprietário dessas manufaturas, dessas oficinas. A Inglaterra foi a precursora desse processo da Revolução Industrial. Foi a pioneira desse processo da Revolução Industrial. Fatores desse pioneirismo inglês que são importantes de serem ressaltados. Primeiro, possuir uma rica burguesia que poderia investir na aquisição dessas máquinas, que foram cruciais nesse processo. Segundo, possuir a mais importante zona de livre comércio de toda a Europa. Terceiro, o êxodo rural, em função dos cercamentos, que fez com que os proprietários de pequenas terras desapropriados pudessem se dirigir às cidades, e pudessem servir como operários nessas manufaturas, nessas fábricas, nessas essas indústrias que vão surgir. Quarto, a localização privilegiada geográfica, a localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava o escoamento das mercadorias inglesas. Então esses 4 fatores foram cruciais para o pioneirismo inglês no processo da Revolução Industrial. Visando sempre o lucro dos empresários, o operário era explorado e ao mesmo tempo forçado a trabalhar até 15 horas por dia, em troca de baixíssimos salários. Isso era justamente o que garantia o lucro do proprietário, do empresário. Mulheres e crianças também eram explorados, realizavam as mesmas funções dos homens com salários ainda menores. Com as máquinas, o trabalhador perdeu o conhecimento de toda a técnica de fabricação, executando apenas uma etapa da produção. Então, com a utilização das máquinas na produção, o trabalhador deixou de participar de todas as etapas da produção. Ele passou a se especializar em apenas uma única etapa dessa produção. A Revolução Industrial, para ser melhor compreendida, ela foi dividida em etapas. A primeira Revolução Industrial, a primeira etapa da Revolução Industrial. Essa fase ocorreu entre 1760 a 1860.
ficando limitada exclusivamente à Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecido de algodão, indústrias têxteis, com o uso do tear mecânico na Inglaterra. Nessa fase, ocorreu o aprimoramento das chamadas máquinas a vapor. A segunda fase da Revolução Industrial, também conhecida como Segunda Revolução Industrial. Essa fase ocorreu entre os anos de 1860 a 1900. Agora, em países como a Alemanha, a França, a Rússia, a Itália, dentro do continente europeu. E em alguns países fora do continente europeu também, como é o caso dos Estados Unidos e do Japão. Principais inovações dessa segunda fase da Revolução Industrial. O emprego do aço. O aço das ferrovias, o aço na fabricação das máquinas, o aço passou a ser utilizado em larga escala. Segundo, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, né, como combustível para essas máquinas e para a locomoção, para os veículos que vão surgir. A invenção do motor de explosão interna. Surgem os automóveis nesse período. E as locomotivas e os barcos a vapor também são dessa fase da segunda revolução industrial, né? O que facilitou muito o transporte de produtos, mercadorias, matérias-primas, né? A locomotiva e os barcos a vapor têm um papel fundamental nesse momento. A terceira fase, terceira e última fase da Revolução Industrial, ou também Terceira Revolução Industrial, foi a etapa da Revolução que considera os avanços tecnológicos do século XX e do século XXI. Isso mesmo, então nós estamos vivenciando a terceira fase da Revolução Industrial ou Terceira Revolução Industrial. As inovações dessa época que nós vivenciamos nesses aparatos industriais. A utilização de computadores, de fax, de celular, de engenharia genética, de inovações na engenharia civil, máquinas, né, de última geração, com chip, né, que são ativadas via satélite e uma série de outras coisas no aparato tecnológico. Então a terceira fase da Revolução Industrial é a fase mais tecnológica de todas elas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Peço que vocês, né, inscrevam-se aí no nosso canal, ativem o sininho de notificação para sempre que nós postarmos algum conteúdo novo, você ser notificado desse conteúdo. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Fui!